Olá, boa tarde. Mais um sábado com elas, conhece, né? Nós tudo. Boa tarde, pessoal lá na casa. Boa tarde aqui. Mais uma vez já não bem-vindos episódio de companhia, na mais um sábado. Aquela companhia super agradável. Já aqui, boa que aceitar o desafio. Uma aceitar o desafio. Aceitou. Mudar de visual. E essa super linda. Obrigada. É sempre bom, né? Uma frase que sempre botar a sair de zona de conforto. Exato, é sempre bom mudar. O resultado depois de ser incrível e bota sentir também super bem. E nós lá na casa, coisa que nós achamos das novos visuais de Nadine. Manda mensagem na nossa página na Insta. Combina comigo? Claro que combina, você é linda. Thank you, amor. Vamos fazer mais vezes, pronto. Bom, então. E agora, nós também dá início, é claro, nós tanto partes maravilhosas do nosso programa, rúbricas, conversa. Hoje nós temos um assunto para falar um bocadinho sensível, mas necessário. Mas antes eu queria perguntar, boa lá na casa, maneira que está a boa cabeça? Maneira que está a boa saúde mental? Boa prestar atenção na isso, dar devida importância. Ultimamente nós temos passado por dias complicados, fases de adaptações, muita coisa mudou. Então é tempo de prestar um bocadinho mais na nossa saúde mental, mais atenção na nossa saúde mental. Pois é, depressão é um incômodo e talvez está levado como frescura, mas hoje em dia está começando a sair de armário e está levado muito mais a sério. Hoje também não tem artistas ali e lá fora Exatamente. que relata essa história, fala abertamente sobre isso. Ele era um tabu, quase que não se podia falar nisso, porque sempre bota ficar com medo de ser taxado de louco, até pessoas que têm depressão, quando ele é um assunto muito sério e que mexe a ser abordado. É por isso mesmo que hoje nós estamos falando de Exatamente, e nós forma para de trazer prevenção. pessoas que também ajudam-nos a falar sobre esse tema da melhor forma. E quem que nós convidaram, então começa hoje, ele que é psicóloga, jovem psicóloga que está ali conosco, que é Natasha Tavares. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bem-vinda, Ela também Natasha. trabalha só com adolescente, né? Trabalho com Bem-vinda. adolescentes. Geralmente é tudo faixa etária com que eu trabalho. Seja muito bem-vinda ao nosso Bem-vinda, programa, estou à vontade. Lindas, né? Como Obrigada. Muito obrigada. Note ali, nós também Edith Cardoso, que é ativista social, voluntária desde o ano 2000 no Centro de Cruz Vermelha, que também tem feito um trabalho fantástico nessa área com jovens, não é? Obrigada. Edith, muito obrigada. bom, Seja obrigada. bem-vinda ao nosso programa. Ele tem estado a fazer mesmo campanha na rua, está sensibiliza jovens, e não só, né? Pessoas sobre alerta, sobre depressão e suicídio, né? E depois nós artistas, inclusive, um toalha, dá-me vontade de dar uns toques. Com toalha, mas Tem um artista ali hoje. não, ele que fica é muito pisando, boca de te entender, ele delita espião, porque mesmo ele tem combinação, ele vai ensinar, dá um espaço e até ainda nunca aparecer. Então hoje, depois desse programa, ali nós temos que ser Controlar, contato Jaqui, perfeito. controlar. É que o artista tem várias facetas. É dançarino, é músico, teatro, Coreógrafo. performance, literatura, cinema. Se meu filho nunca termina hoje. E também acaba por ser ativista social, para morar abraça essa causa, né? No tem conosco, Jan Neguinho. Tchau, Neguinho. Tudo tudo bem, Seja tudo bem-vindo bem. ao nosso programa. Bom, é bendito o fruto das mulheres. Enjoy, vou entre elas, vou te entender. Então, Seja bem-vindo. muito obrigada pela sua presença. Só bem fazer nossa companhia, bem ajudar-nos a falar um bocadinho sobre esse tema tão importante, que é mesmo importante falar gringa assim. Né, doutora? É verdade, é um tema muito sensível. Bom, no Setembro Amarelo, por acaso vamos falar alguma coisa assim, antes de iniciar, né? Que nós também tinha dificuldade com os dois falavam, cai crioulo quinta papi. Ah, Mas ok. ele tem dois Não, crioulos. não bata Aliás, tem misturar. três crioulos. Bom, ainda Tem pode ser crioulo, de fogo, de praia. Importante é não entender, não bata bem. Não tem escute um agora, né? Agora estamos mais superior. Apoio de onde? Só para É bem mistura, complicado. mistura. É uma Então, tá bom. mistura. Então, eu vou poder falar que ele vou sentir mais à vontade, Ok. vocês misturar no meio também, tranquilo. É um tema assim muito sensível. No Setembro Amarelo, né? Mês de prevenção ao suicídio, mas tem que ser durante o ano, que tem que ser só assim no setembro, né? Ele é um fato que ultimamente está acontecendo com muita frequência na nossa sociedade e lá fora também. Suicídio. Por que o suicídio? O que é o suicídio? Tal famoso mata a cabeça, né? Alguém mata a cabeça. Mas por que alguém mata a cabeça? Por que alguém resolve e põe fim na sua vida, né? Então, ele implica vários fatores, é que são desde alguém está desempregado, e alguém está com baixa autoestima, alguém sabe no seu trabalho, por alguma situação, ele foi despedido, ele perde emprego, são conflitos familiares,
esse com o problema na escola ou no trabalho, é que sabe com quem que está partilha, ou que tem dificuldade, alguém que pode partilhar. Só que pode englobar tudo que esse problema assim, pode englobar também traumas. Entre outros fatores, não podia falar de cima a tempo, cada por abrange tanto assim. A pressão depois não está chegada para mais. Ele acaba para levar a isso. Ele é uma das razões de depressão realmente. Como que não tem tanto medo de encarar a depressão no mundo que não se vive hoje? As pessoas têm É que propriamente um medo de encarar a depressão. Pessoas estão cheias de depressão, mas seria até que ponto que a pessoa pode mostrar que é direito, que sabe o que é sentimento que está levando à depressão, e pode falar com a pessoa ou buscar uma ajuda de um profissional para ter. Porque a depressão, de forma geral, é se associar a algum tipo de perda. Pode ser um luto mal elaborado, porque alguém morre, às vezes não é só alguém morre. Eu tinha um cachorro que eu gostava muito dele, perder aquele cachorro. Eu tinha um trabalho que estava tão direito nele, de repente se pedir. Ou seja, um perda. Exatamente, de forma geral é um perda muito grande, que te leva a uma angústia muito profundo. Então, ali ele desenvolve aquela depressão, que é o estado de humor que te leva a comer, sentir desmotivação. Também tem a ver com genética também, mas genética tem alguns casos também, genética tem influência. Mãe, pai que está sofrendo também. Sim, naquele caso, assim, que a pessoa tem que estar atento, porque você pode ter uma predisposição. Não significa que pode ter, mas ele tem uma predisposição, tem que estar sempre atento à sua saúde mental. Ok. Edith, nós sabemos que já está a fazer um trabalho também mais jovens nesse sentido, é para evitar, é para prevenção, não é? Ou é saber identificar o problema. Você tem uma faixa etária de jovens que você trabalha mais ele ou é tudo idade? Não. Tenho estado a trabalhar com toda idade. Okay. Desde a adolescência, mano, está fazendo campanhas na escola secundária. Ok. Então, e também na comunidade, está apanha de pessoas adultas. Adultos, certo. Normalmente, reúne jovens, nós é um grupo, nós temos um grupo de jovens que já é sensibilizado para aquela causa, para modo hora que não está, é que todo alguém que está a querer falar de suicídio, né? Ainda tem o tabu em relação ao suicídio, então para fazer uma campanha de prevenção, em primeiro tem que estar sensibilizado com a causa, e tem que conhecer e tem que saber falar para poder chegar nas pessoas. Então não está não está combina aquelas horas, aqueles lugares que não está bem, onde que não estava a fazer, aquela sensibilização para fazer chamada de atenção, mas não deve ter um cuidado com a nossa saúde mental, né? Você está cuida, depois para poder fazer aquela prevenção, mais concretamente para prevenir suicídio. Então não está fala sempre, não está aborda alguns temas e também que não está deixa pessoas chamadas de atenção em relação a riscos, que certos comportamentos de risco e sinais também para modo sempre dar os sinais. Então, curiosidade, como é que a pessoa está a receber? Como é que a pessoa está a aceitar esse tipo de conversa? É fácil, não? Tem estado a ter mais recepção. As pessoas que gostam já começam a falar mais. Então, pessoas já se acompanham, principalmente anualmente, se tem um Setembro Amarelo, que é mês de prevenção, é mês que tem mais ênfase, que está a falar mais show. Então, pessoas já estão mais abertas. E a hora que não chega, não tem estar, pessoas estão recebendo o direito e sempre está trazendo uma história. Já tive um familiar de meu, tive um vizinho de meu, tive um conhecido de meu. Então, ali conversas já estão fluir. Acaba para fluir. Edith, já tem tanto tempo, mais ou menos, que botou essa campanha específica assim, em relação à depressão? Tem tanto, há muitos suicídio? Anos? Sim. E 2 anos. Você é muito 2 anos? 2 anos, e sim. Antes não falava, mas não muito. Ok. Assim, para modo, não trabalhava tanto que se fazer voluntariado na ponte. Era sobre alcoolismo e outras drogas. Sempre acaba para apanhar um bocadinho. Mas já, em concreto já foi há 2 anos. E ao longo desses 2 anos, maneira que você sentir que aumenta o número de casos, pessoas te procuram ou pessoas também te de ajuda, aumenta ou diminui? Em termos de procura de ajuda, aumenta. Aumenta já para modo de não estar identificar pessoas já começa a estar hoje. Isso é bom. E principalmente na comunidade. Por exemplo, na minha comunidade, tudo alguém já sabe, mas, por exemplo, a minha socorrista de Cruz Vermelha. Mas eu também está fazer campanha de prevenção. Qualquer coisa que tenha na zona, essa fazer. Vai casa dica, vai tomar dica. E às vezes eu costumo também tomar mesmo de noite. Para socorrer alguém que tem tentativa de suicídio. Apoiar e encaminhar a uma psicóloga, uma psiquiatra, né? Ajudar-se a procurar ajuda. Que não também chega ali também. Angreia o biba de Janegão.
arte também pode ajudar no combate à depressão e prevenção de suicídio. Ano passado nós tínhamos uma campanha que é cerca de boas, acho que nunca sabe se está ativo ainda, não? Não, infelizmente esse ano nunca consegui Mas arte levar ajuda, lá. artistas Sim, também têm um exato. papel. Sim, mas ele na verdade, uma vez que ele é um projeto que é uma música, ele acaba sempre a ser um Exato. produto que você pode voltar a ele a qualquer momento. E certo. nós sabemos tudo, uma hora que música salvar-nos em vários momentos da nossa vida. E uma hora que dança pode salvar-nos. Inclusive, no tempo da pandemia, me dava a dizer que médicos estavam a salvar nos corpos, mas artistas está a salvar nos mentes. Exatamente. Porque senão era aqueles lives super interessantes, shows. Hoje está a salvar nós, de uma certa forma, também. Exato. Então, essa perspectiva de como é que... Acho que quando não está a falar sobre um problema, quanto mais tudo áreas de dimensão humana estiver voltado para ele, está a ser muito mais fácil de conseguir lidar com ele, não é? Nós seres multidimensionais, então às vezes tem questões que a arte tem uma forma muito própria de comunicar com o ser humano, que às vezes até um psicólogo porque eu consigo, e às vezes um médico que eu também consigo, através de um contato com a arte, seja ele pintura, seja ele música, seja ele o que for, eu também consigo fazer com que aquela pessoa expressa mais, até consigo que aquela pessoa encontre um bem-estar também físico, psicológico, que está a fazer com que ele ultrapassa, né, aquelas várias dificuldades, que pode ser nesse caso depressão, e mesmo tentativas de suicídio. Acredito que o papel do artista ali na história é ser também um porta-voz e também um colo, às vezes também para um escape também para jovens ou para qualquer pessoa que só passa por um momento mais difícil de ser vida. Doutora, você concorda? Completamente. Pronto, parabéns aos dois Edith e Jean por esse trabalho que estão a fazer, é muito importante, né? Está a apoiar a comunidade, está a apoiar a sociedade nessa causa ali. Sim, a arte, nada melhor que a arte, para não poder limpar de nossa alma, de nossa mente, coisas que nunca te consiga através da palavra, né? Então, eu concordo com você que você está falando. Até interessante, acrescenta que, por exemplo, um adolescente, uma criança, você cada pode comunicar através de desenho e pode comunicar o que se passa com ele. E pode ajudar a entender o que se passa e ajuda a resolver aquela situação. Enquanto nunca usa aquele método, não poderia conseguir, por exemplo. Exatamente. Dança é uma forte fonte de expressão. Exatamente. Eu acho que, inclusive, há vários estudos hoje em dia que estão mostrando como é que nosso corpo está a reagir quimicamente a hora que você está a fazer uma atividade artística, né? Seja ele qual tipo, né? Nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. Exatamente. Então a arte tem a possibilidade ativa no nosso lado emocional, no nosso lado do sentir. Então acho que qualquer pessoa acho que às vezes recomenda a arte terapia, por exemplo, como uma forma né? Porque às vezes não estou muito focado também na palavra, na fala, e nem tudo não é o que realmente às vezes vai solucionar, não é o falar com as pessoas. Às vezes acho que levar para um dança, levar para sim, conseguir através de corpo, através de uma pintura, através de uma música, é uma forma muito mais às vezes eficaz de conseguir esse processo de cura interno, porque no fundo é um adoecimento da vitalidade, né, do indivíduo, que perde suas próprias forças químicas de produzir dentro dele coisas que está mantê-lo num estado de potência de vida, não é? E acho que a psicóloga que pode ser mais indicada fala disso, mas é isso, é perda, não precisa que o corpo volta a produzir que os hormônios de felicidade, volta a produzir tudo aquela autoestima e sem dúvida que a arte é o caminho mais perfeito para isso, na minha opinião. E pronto, para a pessoa também ganha um novo sentido na sua vida, né? Sim. Edith, como tem trabalhado, eu não queria ouvir mais a experiência, como tem trabalhado com pessoas depressivas, pessoas estaduras que aceitam, alguém que chega para pedir ajuda, por exemplo, como tu trabalha como voluntariado, às vezes está dura que aceita, mas o que é isso? Família, para não tratar de depressão como maluquice, como isso era parou. Pois, é verdade. E às vezes nas atitudes, se eu não crer, não acaba porque alguém afunda, né? Exatamente, é isso que eu sabia referir. Às vezes, por exemplo, pessoas que costumam chegar na minha palavra, foi depois de eu pensar, depois de eu
querer e querer ajuda. Para modo, e se uma psicóloga refere, tem pessoas que têm depressão, né? Mas ele indica, aceita doença, uma depressão é doença, mas também precisa de uma ajuda de um profissional. Então, ali é que nós, como voluntário, não tá entra, mas nós não tá ouve, não tá aconselha a ajuda de profissional, mas que não quer ajuda aquela pessoa, não tem os limites da nossa capacidade. Então, e para depressão, é preciso ajuda de um profissional, mas tem que fazer acompanhamento médico, psicoterapeuta e às vezes tem necessidade de usar medicamento, né? Então, portanto, a nós aconselha a ajuda. E sempre a família tá... também tem que ter um papel Exato. fundamental nisso. E normalmente, o que não está faz? Que não fala com aquela pessoa, normalmente não está perguntando mal que se convívio com aqueles outros familiares, com aquela outra família. Mas muita gente está falando, que tem atenção, se a fala de pessoas, mesmo de família lá, não, você está rapador, você na liviandade, você na disparate. Então, é aquele que no mês se conscientiza, principalmente membros de família, para estar mais atento, para dar mais atenção. Uma primeira atenção, botar aquele dentro de casa. Então, a hora que dentro de casa cá está, com essa job na rua. E muitas vezes nós não recebemos pessoas que já job atenção dentro de casa. É cada também com essa sei para job na nós. E nós lá que falamos, tem que estar bem informado também para não saber aconselhar e fazer aquele encaminhamento. Então, muitas vezes a família, pessoas está dura que aceitam, reconhecem as mas também que tem apoio, talvez isso, que falta de apoio está posta, que te assume, que te reconhece. É medo de reconhecer que estão num estado tão grave. Isso foi assim por experiência própria, já recebi muitos casos de estado de depressão leve, grave. Às vezes, alguns adolescentes, às vezes pais que te obrigam a ir para a consulta. Mas no momento, esse que está querendo conhecer, porque esse tem medo de conhecer. Que ele usa não é porque está acha que é uma coisa muito negativa, porque o próprio sociedade gera como negativo. Onde ele vai falar, isso é preguiçoso, ele não quer fazer nada. Esse era para duro. Ele tem que estudar, tem que fazer o que você está fazendo. Fica dentro do quarto fechado, hoje, essa televisão, esse filme. Mas não, aquele pai ou aquele mãe ou aquele família, que você está entendendo que a situação é assim, essa te ajuda a piorar a situação. Quando no fundo ele sentava com ele, conversa com ele, de uma coisa que se passa com ele. E no caso, ok, nunca te pode ajudar, nunca quer ajuda. No jogo não é ajuda externa. Olha, muito você está fazendo hoje em dia. Falar um bocadinho de maneira que a melhor forma de identificar, né, os sinais quando uma pessoa toma este de ajuda, mesmo para pessoas lá na casa também podem ficar atentas, às vezes que a pessoa que parece que está direito, no fundo ele está. Mas antes nós devemos fazer uma pequena pausa, né, Jaqui?